A nossa conversa de hoje é com o ex-administrador regional do Guará, Joel Alves Rodrigues, que também é nosso colunista do Jornal do Guará. É um líder comunitário muito importante para a cidade e eu costumo dizer que as pessoas, que Joel é a pessoa que mais gosta do Guará, né? Depois dele, eu. É verdade. É um prazer muito grande, é uma coisa que vem do coração. A gente acompanhou essa cidade e a gente foi obrigado a se enfronhar um pouco mais no período que a gente foi administrador e a gente vem com esse amor há muito tempo. Começou na época, no ano de 73. Não, mas essa sua história, vamos contar depois. Primeiro vamos falar sobre você. Vamos lá. Vamos te identificar primeiro, né? Você nasceu onde? Eu nasci no Núcleo Bandeirante, atrás da paróquia do Padre Roque. Naquela tinha umas tábuazinhas que era um barro danado, e eu nasci ali atrás. Só que, pra você ter uma ideia, eu nasci no ano que Brasília não existia ainda. Eu fui batizado em Planaltina. Na verdade, no meu registro está escrito Planaltina. Mas eu nasci no Núcleo Bandeirante. Quantos anos você está com hoje? Na Cidade Livre. Hoje eu estou com 63. 63 anos. Mais novo que eu. A gente tá ganhando. Tá ganhando. Joel, e como é que você veio parar no Guará? Foi o seguinte, o meu pai, ele era motorista da VASP, depois ele virou motorista de táxi, e a gente morava em Taguatinga. E aí houve a questão da inscrição na X. Ele escreveu na X, no IDAB, né, naquela época era X, e nós ganhamos a inscrição, uma casa ali na 32 do Conjunto I. E a gente mudou pro Guará aquilo que na verdade era um lugar com muita terra, muito barro. Foi quando? E tinha aquelas muretinhas na cidade ainda. Foi 10 de abril de 1973. 1973. E aí a gente mudou para cá e começou a acompanhar as coisas. A gente na verdade, pra você entender um pouquinho, tinha um escritório central que era na praça da construtora e todo mundo que recebia a casa tinha que ir lá na construtora pegar as torneiras. Para poder ligar, porque eles não entregavam, não deixavam a torneira nas casas porque roubavam já naquela época. Porque naquela época não tinha as grades, né? Não tinha. Quando eu vim pro Guará existia só aquela muretinha de mais ou menos 1 metro e pouco, né, na frente das casas. É verdade, foi época romântica, né? A gente para ir no Guaraú, a gente tinha que contornar a 28, porque a 28 estava totalmente cercada, porque era outra construtora. E a gente, eu, o Alírio... não tinha via central, né? Que inclusive eu lembro quando construiu a via central. Sim. A gente ia entremeando ali naqueles conjuntos. E a gente ia a pé pro Guaraú, porque não tinha escola no Guará 2 ainda. Então a gente ia lá pro 5, aquele primeiro colégio, e pro GG, que a gente estava formando uma sociedade. Eu tinha 15 anos na época e fui crescendo aqui e fazendo amizades. Interessante que aqui as pessoas os casais de hoje, na verdade, foram pessoas que tinham uns namoricos naquela época, e aí surgiu vários casais formados. Tinha gente da Candangolândia, gente de Braslândia, gente de Itaguatinga. Era uma miscigenação, como é uma miscigenação de Brasília, né? E era uma história muito boa. Foi uma época muito interessante. É tanta coisa que a gente tem para falar. Eu e o Alírio, a gente tinha uma equipe de som. E a gente pegava as casas vazias. Vocês promovendo aqueles encontros na festival. Na QE 32, na praça da QE 32. A gente fazia torneio de futebol, fazia festival de praça. O festival de praça foi a Praça da 32, na verdade, ela virou uma questão boêmia, era uma coisa histórica. Era um centro cultural, né? Foi de lá surgiu o Nardelli, do movimento de reggae que tanto sucesso fez na cidade. Foi lá que surgiu o Renato Russo, chegou a se apresentar no Guará algumas vezes. Foi lá que surgiu o karatê do professor Cícero, que está aí até hoje. Foi lá que os primeiros contatos, o Kleber era um garoto, diretor da Polícia Civil.
o Kleber Monteiro. Kleber Monteiro, o Alírio morava no Conjunto O, na Casa 1, bem de frente para a praça, e a gente se reunia. Às vezes a gente ficava até altas horas de madrugada filosofando e aprendendo a viver, entendeu? E foi ali que a gente aprendeu muita coisa na vida e foi muito bom. A 32 foi uma coisa maravilhosa. A gente de vez em quando se encontra, tem um grupo do Jacaré, que é um grupo de ex-moradores, e se reúne com vários pontos, porque na verdade eram muitas sociedades diferentes que se juntaram e formaram uma comunidade, né? E depois você foi para o serviço público, não é isso? Foi, aí eu fiz um concurso e na verdade aí tem um parêntese, foi a minha carreira no serviço público. Eu virei técnico de cerimonial e por 12 anos eu fiquei do governo Lameson, o governo José Ornelas, com os governadores, José Arnora, José Aparecido, Roriz, Cristóvão, e sempre no cerimonial acompanhando os acontecimentos. Inclusive, uma coisa importante, eu estou escrevendo um livro, eu já estou no 4º capítulo, o nome provisório do livro é Subindo no Buriti. E nele eu conto aventuras, rumores e amores proibidos dentro do palácio. O Arruda falava que o palácio é um local de intrigas, os palácios são locais de intrigas. E a gente, eu acho que vai ser um best-seller, porque tem muita história interessante, logicamente eu não vou usar. Você está contando bastidores? Sim, mas não com os nomes reais. Eu estou usando, na verdade, até porque você, como cerimonial de governadores, você acompanhava diretamente o que acontecia. Sim, a ética, os costumes e as manias das primeiras damas, as intrigas das famílias, sabe? A luta pelo poder, a gente via no cerimonial, acompanhava assim, eu era um privilegiado, um telespectador privilegiado que eu via. Lógico que tinha que ter a questão ética que a gente sempre se preservou de nunca comentar isso. Mas são histórias interessantíssimas que brevemente a gente deve estar lançando aí. Joel, como é que surgiu a oportunidade de você assumir a administração do Guará? Foi engraçado. Eu estava trabalhando na Câmara dos Deputados, o deputado Marcelo Ortiz, e o Alírio me telefonou. Falou: Joel, eu quero conversar com você. Tem que ser hoje. Eu falei: tá bom. Aí quando eu estava vindo para o Guará, na casa dele, ele chegou para mim e falou: olha, tem a oportunidade de assumir a administração e você é o cara que eu confio mais. E eu fiquei meio assustado e meio temeroso, porque ser administrador é um negócio, é uma responsabilidade. Mas primeiro você foi chefe de gabinete do Deverson Lettieri. Sim, não, pois é, quando ele me chamou para ser administrador, mas a primeira oportunidade surgiu o nome do Deverson Lettieri. Sim. Aí ele falou: olha, nós vamos. Você ficou de stand-by. Que foi. Sim, mas eu acabei assumindo como chefe de gabinete. Sim. E foi uma experiência maravilhosa para mim, porque eu conheci a estrutura por dentro. Na verdade, o Lettieri é meu amigo e a gente fez uma parceria muito boa. E eu entregava as coisas mais ou menos mastigadas para ele, para o administrador não ter problema. E assim foi. E a gente foi montando a administração dentro de uma estrutura muito difícil. Já tinha naquele tempo a dificuldade de recurso e tudo. E aí a gente assumiu a administração e foi de muita realização, de muito sucesso. O que é que você lembra mais da sua época? Sim, as realizações da época, a questão do auditório. O auditório estava caindo aos pedaços, nós reformamos o auditório, construímos 2 camarins na parte de trás e ele se transformou no Teatro do Guará. E a gente, os sábados na administração do Guará era de música. Os músicos iam ensaiar, o Rafael participou disso, os músicos tinham todo sábado à tarde para poder ensaiarem, e teve apresentações de comediantes famosos como o Falcão e lotou o auditório. E a gente viveu uma opulência na questão do Teatro do Guará. O Ronivon, aquela festa do Guará foi dessa época?
Não, Ronivon não, Jair Adriani. Jair Adriani, sim, foi. Paulinho Pedra Azul, foi fantástico. Aí a gente já utilizou o salão de múltiplas funções. Um lugar nobre que existe no Guará, que é o salão de múltiplas funções e precisa ser revitalizado. Interditado, parado. A gente fica muito triste com isso, porque a gente já fez muita feijoada beneficente. O Rotary organizava uns eventos muito interessantes ali para arrecadar fundos e para organizar as obras do Rotary. E eu lembro que uma vez, quando o Alírio era administrador ainda, ele se vestiu de garçom e ajudou a servir o pessoal, ele com a camiseta do Rotary e vestido de garçom. Então, quer dizer, a gente viveu épocas assim muito comunitárias, muito interessantes. De obra de infraestrutura, o que é que você lembra? Olha, muito importante a questão da segurança. Uma coisa que entristeceu a gente, quando a gente foi no Guará 1 e foi ver o quartel do Corpo de Bombeiros, ele era de pré-moldado, aqueles pré-moldados que o Aparecido tinha inventado, uns pré-moldados, e o calor era tanto que os bombeiros tinham que dormir nos colchonetes do lado de fora por causa disso, e aquilo mexeu com a gente. E o Alírio correu atrás, conseguiu recurso para fazer o quartel, e a gente fez um quartel modelo. Aquele quartel que tem no Guará 1 do bombeiro, ele foi o modelo para outros quartéis que vieram depois. Foi o primeiro quartel. Então, quer dizer, essa obra, o bombeiro é uma personalidade que tem um respeito e admiração da comunidade, e a gente ficou muito feliz de fazer isso. Não foi fácil. Depois a gente teve que fazer aquele ginásio coberto ao lado do batalhão, e foi crescendo. Das obras assim, muito importantes, a gente destaca também a questão dos campos de futebol sintético, que é tão importante para a juventude e que motivou as pessoas. E também uma coisa que não está bem conservada hoje é aquela pista de bicicross. A gente tem foi na sua gestão? Foi na gestão, a gente incrementou, né? Na verdade, foi lançado pelo Alírio, mas a gente fez a manutenção. A gente simplesmente fez a manutenção. E teve outras passagens muito interessantes, como o X Games, que foi na época do Alírio também, mas assim, é um grupo, né? Foi o período que a gente teve no poder. O X Games foi gravado internacionalmente e teve a referência. O Teatro de Arena, nessa época, simplesmente lotou. Teve lá um evento do Falcão, de blues, não, o Falcão, do Rapa. A gente teve que pedir à polícia para não deixar entrar mais gente. Você imagina o Teatro de Arena lotado. Então, quer dizer, foram coisas que aconteceram assim, muito importantes para a cidade, que a gente lembra com saudoso dessas coisas que aconteceram, e a gente espera e tem esperança que volte a acontecer. Bom, Joel, hoje como você está aposentado, né, servidor da SEB, né, e como servidor da SEB, e você hoje também é um dos organizadores do São João do Guará, que vai acontecer no final de junho. No dia 24, olha só, dia de São João. No dia de São João, dia 24, vai estar justamente no centro. O São João é aquela festa que acontece ao lado do Conselho entre 19 e 34. Isso. Já é a 5ª edição, a gente já fez várias edições de sucesso. Só para a gente fazer justiça, você é um dos organizadores, né? Mas junto com a Maiara Franco e a Tâmara Lima. Sim, na verdade, olha, eu vou falar uma coisa, é bom trabalhar com mulher, viu? Porque elas são muito dedicadas, assim, lógico que tem exceções, mas elas são muito dedicadas e organizadas, e a gente vê a festa crescer. Nós vamos ter muitas novidades no cenário esse ano. Da última edição teve aquele boneco, que foi um sucesso, que todo mundo passava perto para tirar uma fotografia com aquele boneco. É o boneco que sumiu agora. O boneco que sumiu agora. mas aí tinha a fogueira, uma fogueira de papel celofane, grandona, e então assim, sabe quando enche os olhos das pessoas que entram e falam, poxa, olha que bacana, e a gente sempre aproveita os artistas da cidade e faz cenários bacanas. Teve uma vez no São João que a gente fez uma cópia de uma missa.
tinha os banquinhos e tudo, e teve lá, inclusive, um padre que fez a missa rapidamente lá. Ah, que legal. Então, assim, a gente tem o pessoal da Divino Espírito Santo, que sempre participa, o pessoal lá da Santo Aníbal, a Diane, a gente sempre ajuda, enfim, a comunidade é um evento organizado pelos moradores. Legal. Então tem aquela coisa de comunidade, das pessoas chegarem, dançarem. É uma oportunidade, porque nós perdemos os nossos antigos bares da cidade, né, onde nós nos encontrávamos. Era a sociedade fantástico, do Guará, fantástico. Sociedade entre aspas, a sociedade do Guará se encontrava, e aí isso acabou se perdendo com o tempo, com o esvaziamento das administrações regionais. Então, na verdade, sobraram as duas festas de São João da cidade, a outra, que é organizada pelo Miguel Edgar Alves. E é uma boa festa. Também, as duas no mesmo padrão. É verdade. E a de vocês no final do mês. No final do então, mês. É a oportunidade que a gente tem de encontrar os amigos, né? A sociedade guaraense. O sentimento de saudade que a gente tem percebido nas pessoas, a saudade de festas por causa dessa coisa da pandemia, emociona a gente. Porque, assim, as pessoas querem participar de festas juninas, querem participar de uma festa organizada, elas querem rever os amigos. Foram 2 anos sem a festa, né, João? E tem uma coisa interessante, crianças com menos de 12 anos não pagam. Porque muitas vezes o cara quer ir, mas ele vai levar 3, 4 filhos, ele vai quebrar. Fala, vou gastar meu dinheiro todinho pagando ingresso. Então, já tem que consumir lá dentro. E tem que consumir. Então, de 12 anos para baixo, é entrada livre. Vai ter parquinho para as crianças. E acima de 60 também não paga. Eu já não pago mais para participar do São João. Mas vou saber hoje, eu vou todos os dias. Vai todos os dias, não tem problema nenhum. Então, os velhinhos já estão sabendo e a gente faz isso. A gente tem um carinho muito grande com a questão da terceira idade. O Alírio incentivou a questão do CCI, do centro que não foi ele que criou, mas ele incentivou do CCI, né? Centro de Convivência do Idoso. Porque a gente vai ficar aí idoso um dia. E a gente sempre estimula essas pessoas e, na verdade, o interessante, quando você encontra com os idosos, uma coisa que você tem que fazer é uma coisa bem simples, ouvir. Eles têm tanta história para contar, e que histórias importantes. Então, o fato é que, da minha existência, muita satisfação. Muita satisfação, esse período todo que eu vivi, que eu pude ajudar, e graças a Deus eu tenho um número grande, praticamente só amigos, de pessoas do Rotary que eu me aproximei mais recentemente, que a gente sente um prazer de ver a dedicação das pessoas em ajudar gratuitamente as pessoas. Isso é fantástico. Ok, Joel. Muito obrigado pela participação, pela entrevista. Maravilha, foi um prazer muito grande rever, voltar no tempo dessas coisas tão importantes para a nossa comunidade. E o que a gente pede é que as pessoas conservem a cidade, ajudem a conservar a nossa cidade, independente de quem está no poder, de quem não está. O que a gente tem que fazer é o melhor para a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, Joel. Valeu.